Olá, excelentes! Tudo bem? MXRF11 ou Iridium IRDM11? Qual o melhor destes dois fundos imobiliários para você colocar no seu bolso e receber dividendos todos os meses? Nesta aula eu vou fazer uma comparação entre estes dois fundos imobiliários e trazer para você uma aula detalhada para você tomar a melhor decisão e aprender como comparar dois fundos imobiliários e escolher qual deles é o melhor para a sua carteira de investimentos. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora, é totalmente de graça, 0800 na faixa, e assim que eu publicar uma aula aqui, o YouTube te avisa aí se você ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí, beleza? Então, bora lá, MXRF11, o queridinho dos brasileiros, e o Iridium IRDM11. Será, prof, que um é melhor do que o outro? Será que vale a pena ter os dois ou não na minha carteira? É isso que nós vamos descobrir se você ficar comigo até o final desta aula. Então, se prepare porque eu vou falar sobre os fundamentos, vou trazer gráficos, comparações e todo o material que eu vou utilizar aqui, você pode fazer o download abaixo deste vídeo, vai ter um link lá para você baixar slides da aula, tá? E a nossa equipe vai te encaminhar ou você vai baixar direto, então fique atento para você ter todas as informações, então se liga na aula comigo até o final. Então, bora lá! Antes disso, eu quero dar os parabéns para a Márcia. A Márcia Fernandes ganhou o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o sorteio que a gente fez aqui num outro vídeo, inclusive do MXRF11, e a Márcia deixou o seguinte comentário. Boa noite, prof. Suas explicações são as melhores. Márcia, muito obrigado. No início do ano passado, parabéns. Olha o que aconteceu. Aproveitou a minha análise sobre o Tesouro IPCA mais 2045 e hoje está com um lucro de mais de 28% nesse título. Funciona ou não funciona, né, Márcia? A marcação a mercado. É claro que funciona, eu estou aqui sempre para ajudar vocês a investir melhor. Legal? Então, parabéns, Márcia. Vai ter aqui abaixo o nosso contato do suporte da nossa equipe. Gentileza entrar em contato para a gente pegar os seus dados e enviar um livro para você. Então, bora lá, o seguinte, vamos começar analisando algo que é talvez o que agrada mais os investidores, que é o próprio dividendo. Afinal de contas, se você está investindo em fundos imobiliários, prof, eu quero receber dividendos todos os meses lá na minha carteira. Eu não sei o que você vai fazer com isso depois. Por quê? Depende da sua fase. Talvez você está na fase de acumular, você vai reinvestir os dividendos. Talvez você já esteja naquela fase de viver de renda, então aproveita ali os dividendos, coloca no orçamento e bora gastar. Legal? Quando eu analiso um fundo imobiliário, a gente não consegue prever o futuro. A gente não consegue, mas eu posso olhar para trás e tomar algumas decisões. Lembrando que o que aconteceu com o passado pode não ter nada a ver com o que vai acontecer no futuro, mas é um retrato, uma foto. E aqui eu gosto de olhar pelo menos 5 anos para trás. Então aqui olhando 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, no mínimo. Observe que neste gráfico são os dividendos do MXRF11. O mais importante aqui que eu quero que você olhe é a parte visual. Por quê? Quando você investe em um fundo imobiliário, é renda variável. Então vai ter momentos que os dividendos vão cair, como aconteceu aqui, por exemplo, no ano de 2019. O que você precisa ter é a consciência que isso vai acontecer, porque é um ativo de renda variável. E aqui eu tenho em verde, mostrando uma média de quanto seria isso, até mesmo para você ter uma projeção pensando no futuro. Observe que desde 2020, tá, ele vem ficando bem estável. Tá? Isso não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa para o futuro, mas nesses últimos 5 anos, 2020, 21, 22, 23, 4 anos, né, ficou bem estável, tá? Já chegando aqui no ano de 2024. 2019 também ele ficou
bem pequenininho. Então, isso aqui é um ponto para a gente poder analisar. Ótimo. E o irídio? E o RDM11? Então, nós vamos passar para ele agora. Então, observe que quando eu pego aqui o irídio, o IRDM11, eu já tenho um outro gráfico, tá? Então, observe que se nós pegarmos 1, 2, 3, 4, 5 anos, nos dados que eu tenho aqui, observe que nós tivemos aqui uns outliers no ponto fora da curva, e aqui também, olha, ele se mantém bem estável, mas nesse estável aqui um pouco mais para baixo e não nesses pontos. Então, você não pode olhar para esses dois e, nossa, será que eu vou receber dividendos tão gordinhos como esse? Então, será que 2024 ele vai ser gordinho aqui? Ó, a probabilidade é que não, tá? Por quê? A média que você está vendo aqui de verdinho e esses que foram 2 pontos fora da curva, tá? Observa que para trás, 2019, 2020, não tinha tanto dividendo subindo assim. Então, isso aqui, olha, estava meio que fora da curva, tá? Então, isso aqui dificilmente vai se repetir. Tomara que sim, mas não é uma métrica que a gente pode confiar que pode se repetir para o futuro. Legal. Olhei esses dois dividendos, né, esses dois gráficos, aí você pode, depois que você baixar o material, tá? Você olha qual deles você gostaria que tivesse na sua carteira. Um que tenha uma consistência maior, como estou vendo aqui no gráfico, ou o histórico aqui do irídio. Bom, prof, eu não sei se eu consigo ver isso no gráfico. Já já vou te dar mais dados e informações para você. Então, venha comigo. E aqui eu trouxe os fundamentos para a gente poder comparar cada um dos 2 fundos imobiliários. Então, agora, já que a gente quer comparar, vamos pegar alguns fundamentos e comparar os dois e tirar as nossas próprias conclusões. Depois você me conta aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários que você investe, quais são as suas dúvidas. Um vai respondendo também as dúvidas do outro, a gente vai movimentando aqui a nossa comunidade nos comentários. Eu quero ver o seu comentário neste vídeo, combinado? Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui o MXRF11, analisando o setor, os dois do mesmo setor. É sempre legal analisar do mesmo setor. O preço, no momento em que eu gravei a aula, um está custando R$10 e o outro R$77. Muitas pessoas vão olhar para o IRDM11 e vai falar assim, nossa, tá caro, hein? Calma. Nós não vamos analisar pelo preço, nós vamos analisar pelo preço comparado com o valor patrimonial, que já já a gente chega aqui, combinado? Aqui o último dividendo foi de 11 centavos e aqui um último dividendo de 70 centavos. Analisando o dividend yield, o yield dos últimos 12 meses, ou seja, qual foi o percentual que foi distribuído com os cotistas nos últimos 12 meses. 12 para um, se a gente for arredondar, 12 para outro. Está um pouquinho maior para o IRDM11, está um pouquinho maior que o MXRF11, mas bem pequenininho ali. Agora aqui vem o detalhe, tá? O valor de cada cota do MXRF11, 9,93. De cada cota do IRDM11, 87,37. Só que aqui, este preço de 87 está sendo vendido por 77, enquanto esse preço de 9 de patrimônio está sendo vendido por 10. Então, a mesma coisa, você tem lá um carro numa tabela, FIP, esse carro custa 9 e eles estão vendendo ele por 10. Você acha que está caro ou barato? Este outro exemplo, um carro que custa 87, está sendo vendido por 77. Está caro ou barato? Com isso, você já tem uma percepção do que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, acompanhe aqui comigo, olha. Este é um importante fundamento. Aqui está dizendo que este fundo está custando 6% mais caro o preço quando comparado com o valor do patrimônio. Do lado de cá, esse aqui está dizendo, olha, 0,89 é menor do que 1, está dizendo que aqui está com um desconto de 11%, ou seja, algo que vale 87, eu estou pagando 77. Então, já olhando aqui, se eu fosse analisar apenas o preço sobre valor patrimonial, ponto para o IRDM11, tá? Ganhou uma estrelinha aqui, porque ele está mais barato, está mais descontado. Liquidez diária, aqui também o MX tem um pouquinho maior, né? Com 11 milhões, aqui do lado de cá 4 milhões. Valor de patrimônio aqui quase 3 trilhões, aqui já chegando aqui na casa de 3. Número de cotistas, né? Então aqui o MX é o queridinho com mais de 1 milhão de cotistas. Do lado de cá ainda o irídio caminhando aí quase próximo de 300 mil cotistas. Então, aqui você já vai tirando as suas conclusões e fazendo a análise
que você quer. E aqui vem um ponto importante, que dificilmente você encontra isso aqui no YouTube de graça, tá? Então, poucas pessoas fazem uma análise como eu gosto de fazer, analisando estatística, analisando pontos, gráficos, para que você tenha informações pegando direto da fonte e trazendo para você. Então, observe que aqui eu trouxe a estatística descritiva, tomando como base o intervalo de 2019 a 2023. Então eu fui lá, peguei os dados, entrei dentro do Google Finance, importei os dados, transformei aquilo numa planilha com dados, fui lá e calculei a estatística descritiva para você. Fiz todo o trabalho. Depois você baixa o slide aqui abaixo desse vídeo, legal? Beleza, vamos lá. Calculei a média. Então a média aqui do MXRF 1110 contra a média do lado de cá, 109. Então ali é como para você entender assim, cara, quanto que está a média de todo mundo que foi comprando durante este intervalo analisado. Então comprou-se na média ali de R$10, tá? Bom, eu preciso olhar uma outra coisa. Lembra que eu mostrei para você que tem uma variação maior nos dividendos do IRDM 11 quando comparado com o MXRF 11? Nós conseguimos observar isso no desvio padrão. Então, o MX tem um desvio padrão de 0,7, enquanto o IRDM um desvio padrão de 17. Prof, o que significa isso? Eu não sei se você estudou estatística, o que você fez de graduação, se você não fez graduação, mas o desvio padrão, ele mede a volatilidade, o quanto os dados estão separados, assim, mais distantes da média, tá? Quanto maior for o desvio padrão, mais volátil, tá? Mais heterogêneo são os dados ficam todos bagunçados. Quanto menor for o desvio padrão, mais consistente, tá? Mais próximo da média os números estarão. Neste caso, o MXRF 11, ele passa aqui mais tempo os dados em torno da média. Então, se você olhar assim, prof, na média o MXRF 11 vai custar, na maioria das vezes, R$10, na casa de 10? Sim. Tá? 0,7 para cima, 0,7 para baixo, tem que calcular ali outras coisas, mas trazendo aqui como base seria isso. Do lado de cá, a gente já tem uma variação muito grande, que pode ser 17 para cima, 17 para baixo, tá? Então, se você busca algo mais consistente, MXRF 11. Algum que vai ter mais volatilidade, eu vou te mostrar o porquê no próximo gráfico, o Irídio. O valor mínimo aqui do MX chegou em 8, o valor mínimo aqui chegou em 72. O primeiro quartil aconteceu em 9,90. E aqui, o primeiro quartil já em 10. A mediana aconteceu em 10,34 e a mediana aqui aconteceu em 109,41. A mediana é a medida de posição que divide os dados que eu analisei em 50% menores e 50% maiores. Eu uso muito isso aqui dentro da nossa planilha de marcação a mercado avançada, que é exclusiva para os nossos alunos. Então aqui, observe que 50% dos dados estarão abaixo de 10,34. Então, quando a gente olha 10,39, ele está na parte mais cara dessa distribuição. Por isso que está aqui, ó, custando, a gente voltou ali, né, 1,06 de preço sobre valor patrimonial. Enquanto aqui, observe que a mediana é 109 e o preço estava ali abaixo, 80 e poucos, então o preço está na parte de baixo, onde estão os menores preços, tá? Porque a mediana está aqui em 109, nós temos aqui depois o terceiro quartil, tá? 10,77, terceiro quartil aqui já é 121, e o preço máximo que o MX atingiu, R$14, enquanto aqui o Irídio, 156. Então, quando você tiver esses dados, você vai analisar todos eles para escolher, tomar a sua decisão, qual deles é o melhor para você. E aqui observe, o MX vem trazendo mais consistência, tá? Então, eu quero algo que tenha menos volatilidade, que fica oscilando menos. O MXRF 11 está trazendo este comportamento estatístico para você e matemático, tá? E aqui é muito legal que eu trouxe um gráfico, tá? Então, eu fui lá, fiz um gráfico para você. Este aqui é do MXRF 11, neste período de 2019 a 2023. Então, observe que nós tivemos aqui, olha, alguns pontos bem fora da curva, um outlier, tá? Um ponto que geralmente a gente desconsidera ele numa análise mais profunda destes dados, tá? Então, observe aqui que nós temos uma faixa, né? Praticamente, o MXRF 11, ele tem um ponto de mínimo e máximo que ele fica assim, olha, tá? Então, olha, esse aqui é o normal dele, ó. Então, se você pensar numa faixa normal, é essa aqui. Esse carinha aqui, olha, não é normal, e nem esse aqui. Ele não se repete mais vezes
durante este intervalo. Então, você observa no gráfico que ele tem menos volatilidade neste intervalo analisado, tá? E quando eu olho para o IRDM11, tá? O IRID, observe que a gente tem aqui já um intervalo um pouco diferente daquilo que a gente viu no MXRF11. Nós temos sim uns pontos para outlier, um ponto fora da curva, mas observe também que a gente tem uma dificuldade de ter uma faixa, tá, com mais segurança, porque ela tem mais volatilidade. Então, olha, aqui observa que nós temos maior desvio padrão. Por isso que o desvio padrão estava dando 17 e do MX07, porque aqui ele muda muito. Então, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então, ele tem mais volatilidade. Você é uma pessoa que procura mais segurança, talvez esse não seja o melhor para você. Legal? E aqui a gente analisa, trazendo também dados oficiais desses títulos, desses fundos imobiliários, como que a carteira deles estão distribuídos, e eles são quase irmãos gêmeos, tá? 72%, 73% estão distribuídos em CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários. Aqui em fundos imobiliários, o Iridio tem uma exposição maior, então talvez esteja vindo daqui aquela volatilidade, que ele está exposto a outros fundos imobiliários. Permuta só o MXRF11, que está em azul, que tem, e os dois aqui em caixa estão praticamente iguais. Então aqui, tá, e aqui são praticamente iguais. O que muda na composição da carteira é este ponto aqui na alocação em fundos imobiliários. Dessa maneira, o Iridio ele traz ali uma exposição maior, se expondo mais a risco também, por isso que ele traz lá exatamente aquele desvio padrão que é diferente, tá? E agora eu começo a responder a pergunta, prof, qual é o melhor, tá? Entre MXRF11 ou Iridio ou qualquer outro que nós estivéssemos analisando, o que você precisa entender é como você vai diversificar a sua carteira de investimentos, tá? Então aqui dentro do Excelência no Bolso nós temos vários cursos de fundos imobiliários, de ações, de tesouro direto, temos as carteiras recomendadas, as guias de recomendações, as mentorias, então tudo isso para você entender como que funciona. Você pode fazer tudo sozinho, tá? Ou você pode querer que o prof esteja aí ao seu lado. Todos os links, tá, dos nossos cursos estão na descrição deste vídeo. Aqui, para os nossos alunos, eu sempre recomendo que comece a pensar numa carteira de investimentos, pensando aqui, olha, quantos por cento, isso aqui é só uma referência, tá? Quantos por cento eu quero colocar de agronegócio? Quantos por cento eu quero investir em lajes? Setores logísticos, tudo de FIAs, tá? Shoppings, né? Recebíveis imobiliários, que são os títulos de papéis, né? Quanto que eu vou colocar? Eu vou colocar 20. Híbridos, um pouquinho menos. Fundo de fundo, tem gente que não gosta de FOF, né? Então tira daqui. Tem gente que não vai querer híbrido. Tem algumas pessoas, eu quero ficar nesses setores. O erro que a maioria das pessoas cometem é investir em apenas um setor. Então, você não pode cometer este erro. Então, você precisa diversificar a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. E essa é uma metodologia que a gente não utiliza não só para fundos imobiliários, mas também para ações e uma carteira de modo geral. Então, observa aqui, didaticamente, se a gente fosse pensar numa alocação de ativos, observe que os fundos imobiliários, os fundos de papel, tá, eles ficariam só aqui, ó. Então, o MXRF11 e o Iridio, eles entrariam aqui, mas acredito que 2 não seriam suficiente, tá? Porque senão você ficaria com uma parte muito grande aqui, olha, 10% de cá, 10% daqui. Muito provavelmente você vai precisar de mais fundos imobiliários aqui em papéis, aqui em lajes comerciais, tá? Você vai colocar mais aqui, vai colocar aqui, dividir alguns, tá? Vai dividir aqui também em 3, porque aí você tem uma diversificação inteligente para você não correr tantos riscos desnecessários. E, por último, a minha opinião sobre fundos imobiliários. Se você está começando agora, comece aos poucos, comece com os FIIs de papéis, porque dessa maneira você vai ter um pouco mais de segurança, tá? Você tem que entender que existem vários outros fundamentos que devem ser analisados, principalmente quando for fundos de tijolos, analisar a inteligência para você fazer uma carteira de investimentos em fundos imobiliários. Não invista só em um setor, tenha um guia, tenha alguma carteira, tenha um professor, um mentor ao seu lado, para que você não possa
errar, principalmente na parte mais importante, que é na construção da sua base, legal? Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!